Olá, um feliz sábado, querido internauta. Eu fico feliz em poder estar aqui nessa manhã e trazer aqui uma síntese da lição que nós já estudamos durante essa semana que se passou. E agora nós estamos no sábado e vamos fazer uma breve recapitulação sobre esse ponto que estudamos durante a semana. Nós vimos aí, durante essa semana, a lição com o título O Repouso de Deus e podemos compreender algumas coisas importantes que estudamos durante essa semana, mas eu quero trazer aqui alguns breves comentários para que possamos recapitular esse assunto. O primeiro tópico que estudamos dessa lição fala sobre o verdadeiro descanso divino. E é citado o texto de Hebreus, capítulo 4, e o versículo 1, onde a palavra de Deus nos diz que temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Esse texto, eu gosto de ligar ele com Hebreus capítulo 4, verso 10, que nos diz, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Eu quero dizer para você que antes do sábado, como um dia de descanso, como um dia de repouso que nós apresentamos, é necessário entender que existe um descanso que Deus nos proporciona, que é uma vida de entrega a Ele. Toda vez que nós entregamos a nossa vida nas mãos de Cristo, quando confessamos os nossos pecados, quando aceitamos que Cristo guie o nosso coração, nós alcançamos um descanso, nós já alcançamos uma vida melhor. Por isso, o primeiro tópico fala sobre o verdadeiro descanso divino que Deus tem para nos oferecer. Que descanso é esse, irmão? É o descanso de ter entregado o seu coração nas mãos de Cristo. É o descanso de saber que agora você vive fazendo a vontade de Deus e que Deus guia o seu coração. Esse descanso verdadeiro, esse descanso divino, Deus tem para oferecer para todos nós. Agora, por que muitas pessoas não alcançam esse descanso? Muitas querem ter uma vida de desobediência. Ao conhecer a mensagem, ao conhecer a verdade, preferem viver na desobediência. Agora, existem muitos que querem alcançar esse descanso, que querem alcançar uma vida de obediência a Deus pelas suas próprias vontades, pela sua própria força, pelo seu próprio mérito. Aqui é onde entra o que nós falamos de justiça própria. Sempre que nós tentamos ter uma vida de obediência a Deus, uma vida de servidão a Deus, sempre que procuramos viver uma vida ou entrar no descanso de Deus pelas nossas próprias forças, nós não alcançamos aquilo que Deus tem a nos oferecer. Então precisamos entregar as nossas vidas nas mãos de Cristo e compreender que Ele é quem deve nos guiar, é Ele quem deve nos orientar nessa jornada para alcançarmos esse verdadeiro descanso que Ele tem para nos oferecer. Por isso, o segundo tópico fala sobre entrando no descanso de Deus. Para que a gente possa fazer uma breve meditação, antes de desfrutarmos do descanso divino, a gente precisa crer em Cristo, aceitar a Cristo como nosso Salvador pessoal. Hebreus capítulo 4, verso 3 fala, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. E esse crer aqui envolve uma vida de obediência. Porque crer apenas da boca para fora, ou apenas falar eu creio, muitas pessoas aí creem. Até o diabo crê, o diabo teme, ele crê em Deus. Mas ter uma vida de obediência é o que nos diferencia daqueles que verdadeiramente, entre aqueles que amam e os que não amam a Deus. Então, crer em Deus, nós precisamos ter isso em nossa vida para que possamos entrar nesse repouso. E ao mesmo tempo existe uma ligação muito grande entre o repouso do sábado, o descanso do sétimo dia da semana, com o descanso divino que Deus tem para nos oferecer. E como que nós podemos entender isso? Deus nos proporciona uma vida de santificação. O que Deus espera de você e de mim é que tenhamos uma vida de santificação. E quando alcançamos ou quando buscamos essa vida de santificação dia após dia, nós recebemos o sábado, o sétimo dia da semana, e podemos desfrutar das maravilhas ou do deleite desse dia santo que Deus nos proporciona. Quando nós não buscamos uma vida de santificação em Cristo, o sábado para nós se torna apenas um dia onde você cessou as suas atividades.
mas você pensa naquilo que não deve, você faz aquilo que não deve, você vê o que não deve nesse dia. As nossas conversas se tornam impróprias no dia do sábado, e aquele dia que é um dia santo, onde nós temos que nos santificar a Deus, se torna um dia comum. Você não está trabalhando, não está fazendo atividades seculares, mas ao mesmo tempo você não tem a ligação com Deus que deveria ter. Por isso, o descanso no divino, o descanso na graça de Cristo, a santificação em Cristo, ela deve ocorrer diariamente, constantemente, para que quando chega o 7º dia da semana, para que quando você chegar no sábado, você possa alcançar esse dia e desfrutar realmente de um dia de descanso que Deus tem para nos oferecer. A notinha traz algo interessante, que fala que quando Deus deu este mandamento a Israel, lembra-te do dia do sábado para o santificar, também lhes disse, e sereis para mim homens santos. Somente assim o 7º dia poderia distinguir Israel como adoradores de Deus. Então, o mesmo Deus que nos orienta a descansar no 7º dia da semana, a descansar no sábado, ele nos orienta a ter uma vida de santificação. E nós vamos guardar verdadeiramente o sábado como Deus pede, quando nós descansarmos nele, quando nós buscarmos essa vida de santificação e essa comunhão com Deus, que ela deve ser ininterrupta, constante, diária, a todo momento, e aí nós vamos receber esse descanso maravilhoso que Deus tem para nos oferecer. O 3º tópico traz algo também muito importante para a nossa meditação, que fala um pouco sobre trabalho e descanso. E eu acho interessante porque aqui logo na primeira pergunta, no 3º tópico, fala de algo que nós devemos alcançar antes de entrarmos no descanso prometido. E aqui vem falando a respeito do trabalho diligente. Você já reparou que geralmente quando nós usamos essa expressão, eu estou muito cansado e preciso de um descanso, isso está ligado com o trabalho que você teve anteriormente, com o esforço que você fez, seja ele mental, seja ele físico. Depois de um grande esforço, você precisa de um descanso. A mesma coisa Deus nos proporciona na vida espiritual. Quando nós começamos a trabalhar a mudança do nosso coração com a graça de Cristo, quando nós começamos a imitar o exemplo de Cristo, a ser manso, humilde, quando nós começamos a fazer aquilo que Deus pede de nós, então nós teremos o prazer de receber esse descanso. Então observa que o descanso que Deus nos oferece não é você ficar sem fazer nada, mas é um descanso em que você, mesmo na atividade, é um descanso que mesmo você trabalhando para mudar o seu eu, um descanso que você alcança mesmo na mudança diária e constante do seu caráter. Cristo te proporciona esse descanso. Cristo te proporciona a consciência tranquila de que você está mudando a sua vida e de que você está alcançando a semelhança de Cristo dia após dia. E quando alcançamos e buscamos esse descanso em Cristo, algumas obras deixam de existir na nossa vida. E aí a gente pode parar para pensar da seguinte forma: quando alcançamos a santificação em Cristo, nós passamos a fazer a vontade dele em nossa vida. E automaticamente os nossos desejos, as nossas vontades próprias, os desejos da nossa carne, as nossas próprias obras ou a nossa justiça própria, ela deixa de perder a força, ela vai perdendo a força com o tempo. E aí nós passamos a dar lugar ao Espírito, nós passamos a dar lugar à graça de Cristo em nosso coração. Assim como no sábado nós cessamos com o nosso trabalho, assim como no sábado nós deixamos os afazeres da semana, como o trabalho, o estudo e muitos outros afazeres, aquele que aceita a Cristo de todo o coração passa agora a deixar de fazer as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, para fazer a vontade de Cristo. E aí vem a pergunta: quais são as obras, então, que se harmonizam com o descanso sabático? Quando nós falamos do sábado, do 7º dia da semana, quais são as obras que se harmonizam com esse dia? Aqui nos traz algo interessante nessa lição, que nos apresenta que as obras que se harmonizam com esse dia são as obras em fazer o bem e aliviar o sofrimento dos necessitados. Aqui traz algo interessante que diz assim: Jesus declarou aos rabinos que a obra de aliviar o sofrimento, a obra de aliviar os aflitos
estava em harmonia com a lei do sábado. Então, no sábado, a gente para com as nossas atividades, com o trabalho, mas, ao mesmo tempo, o sábado não é um dia onde nós vamos ficar ali dormindo ou ficar ali sentado sem fazer nada. No sábado, você vai fazer obras, mas quais obras você vai fazer? As obras que estão ligadas com a vida espiritual, obras que te aproximam de Cristo espiritualmente e, ao mesmo tempo, em que alivia o sofrimento dos mais aflitos, dos mais necessitados. O texto de Isaías 58, versos 6 a 8, nos fala que o nosso objetivo tem que ser soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras do jugo, deixar livre os oprimidos. Aqui fala que nós devemos repartir o pão com o faminto, recolher em casa os pobres, os abandonados, e quando vires o nu, que os cubra e não te escondas, né? De aliviar o sofrimento dos outros. Então a palavra de Deus nos mostra que o sábado está em harmonia com as boas obras no que se refere a aliviar o sofrimento dos outros. A palavra de Deus, a inspiração continua dizendo: não será considerado inocente aquele que negligenciar aliviar o sofrimento no sábado. Então, ao contrário do que algumas pessoas pensam, o sábado não é um dia para ficar sem fazer nada. Não é isso. A palavra de Deus nos mostra que o sábado é um dia de atividade, mas de atividades espirituais, de atividade em bem ao próximo, em benefício ao próximo. E aí nós entramos ao quarto tópico. O quarto tópico fala sobre o poder da palavra de Deus. Nós podemos entender de maneira bem clara que a palavra de Deus ela tem um alcance para transformar os nossos corações. João 8,32 não está aqui nessa lição, mas eu gostaria de comentar que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós entendemos que Deus nos concede poder e entendimento da sua palavra para que possamos viver e obedecer essa verdade. Aqui é citado o texto de Salmos 33, versos 6 ao 9, Hebreus 4 e 12, que fala como a palavra de Deus é poderosa. Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é capaz de penetrar os nossos corações. O verso fala no finalzinho: ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus é o meio pela qual você alcança a compreensão da verdade, e é através do estudo da palavra de Deus que Cristo lhe proporciona poder e graça para você vencer o pecado. Quando você estuda a palavra de Deus, você entende que o sábado é o dia do Senhor. Você entende que precisa perdoar o próximo. Você entende que precisa aliviar o sofrimento dos mais fracos e dos mais aflitos. E quem vai te dar poder para tudo isso? Quem vai te dar capacidade para vencer tudo isso? É o poder de Deus. Mas você alcançou essa compreensão através do quê? Do estudo da palavra. Por isso a palavra de Deus ela é eficaz e ela é poderosa para nos guiar e transformar também os nossos corações. Por isso precisamos valorizar sempre a palavra de Deus e estudar e entender que é ela que vai te dar poder para que você possa alcançar esse descanso, esse repouso no Senhor que nós estamos estudando aqui. E o quinto e último tópico nos fala sobre misericórdia e graça em tempo de necessidade. Nós temos alguém no céu que está pronto para nos socorrer, que está ali pronto para analisar a nossa causa e para interceder ao nosso favor quando nós nos entregamos a Ele. E quem que nós temos no céu? Nós temos um advogado junto ao Pai, um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E por que que Jesus ele é capaz de nos ajudar? Por que que ele é capaz de interceder por nós? Porque como homem ele veio aqui a esta terra, padeceu em nosso lugar, levou as nossas dores, carregou o nosso pecado. Cristo viu de maneira clara como é sofrer e padecer nesta terra. Cristo foi tentado, passou por privações, por provações, por dificuldades. Por isso ele é alguém plenamente capaz de nos socorrer. Cristo é aquele que entende as nossas dores, ele entende as nossas frustrações, as nossas angústias. Aqui nos fala o seguinte: seu caminho é espinhoso, o de Cristo foi 10 vezes mais difícil. Você está angustiado? Ele também esteve. Então, não existe ninguém melhor de interceder por nós.
Não existe ninguém melhor para analisar a nossa causa, para julgar a nossa causa, além de Jesus Cristo. Ele é o único plenamente capaz de interceder por nós. Por isso, quando nós oramos a Deus e pedimos perdão pelos nossos pecados e buscamos esse descanso que Ele tem para nos oferecer, nós não somos dignos e nem merecedores, mas Cristo, o sumo sacerdote, através dos seus méritos, se apresenta diante do Pai e fala: olha, Pai, eu também morri por Ele, eu dei o meu sangue por Ele, eu apresento os meus méritos em favor deste pecador que não tem condição de se salvar, que é incapaz de se redimir, que é incapaz de se regenerar, mas eu apresento os meus méritos em favor dele. E aí, pelos méritos de Cristo, pela graça de Cristo, pelo seu sangue derramado e vertido em nosso lugar, nós alcançamos o perdão. Nós alcançamos o repouso em Deus que nós tanto queremos e que vem sendo comentado aqui nessa lição. A notinha fala o seguinte: a oferta é totalmente aceita e o perdão cobre todo o pecado. Então, quando Cristo se manifesta em nosso favor, nós podemos ter a certeza de que a nossa causa vai ser analisada e de que nós seremos inocentados, nós seremos perdoados por causa dos méritos de Cristo. Por isso, ao estudar essa lição, nós podemos aqui compreender esse repouso em Deus que nós tanto precisamos. Antes de alcançarmos o repouso no sábado, no 7º dia da semana, nós precisamos entregar as nossas vidas em Cristo e alcançarmos o repouso em Deus, o repouso que Ele tem para nos oferecer. Que você possa ficar com essa lição, que você possa guardar essa mensagem em seu coração e que você possa verdadeiramente buscar o repouso em Deus. E esse repouso em Deus vai te fornecer a capacidade necessária para obedecer à sua lei e ter uma vida em harmonia com a sua vontade. Que Deus te abençoe e que essa lição possa ficar guardada em seu coração.